Maledito o Anel e o Espírito de Maria Catarina. Oi, Ana, adoro seus relatos e quero contar um pouco da minha experiência com um maledito. Ah, o único nome do relato está trocado, fique tranquila. Ok. Quando eu estava com 24 anos, conheci o maledito. Eu tinha passado por um relacionamento abusivo, eu tinha um filho de 9 anos e estava passando por um perrengue financeiro. Nunca o amei e nem ele a mim. O mesmo ficava com diversas mulheres durante todo o nosso relacionamento. Eu sou sincera, fiquei com ele por interesse financeiro, para poder me estabelecer e ele sempre soube disso. O mesmo, ele dizia para mim que não queria um amor apenas como companhia. Só que como eu estava mal emocionalmente, eu só queria saber de trabalhar, cuidar do meu filho. Eu não me interessava por outros homens. Quando eu estava com 28 anos, eu comecei a querer a voltar a viver e terminei com o maledito. E logo em seguida comecei a conhecer um rapaz. Um sábado saí com o rapaz e dei de cara com o maledito. Tomei o maior susto, pois eu moro em uma cidade e ele mora em outra. Não tinha motivo para ele estar por lá. Ele me encarou, eu disfarcei e fui com o rapaz para o carro. E ao olhar para trás, vi que ele estava me seguindo. Eu fiquei muito mal e pedi para o rapaz me deixar em casa, pois eu não estava legal. Fiquei nervosa em saber que ele estava me seguindo. Nos dias seguintes, me sentia mal, me sentia para baixo e pensava muito no maledito, pois eu tinha muito medo de me relacionar com outros homens, já que aquele relacionamento abusivo que tive lá atrás me deixou marcas muito profundas. Ah, e todos os dias chegava comida para mim por delivery, tipo esfirras, pizza, tudo já pago, e eu sabia que só podia ser ele. Então, depois de 3 semanas, o maledito me mandou mensagem, querendo me encontrar. Eu fui, já que o caso com ele, eu fui, já que o caso com aquele rapaz não deu certo. E ao chegar lá, o maledito me deu o maior abraço e estava com uma sacola de presentes, com presentes para mim e para o meu filho. Eu estranhei, pois nesses 4 anos ele nunca comprou nada para mim, nem no meu aniversário. Nem no meu aniversário eu ganhava alguma coisa, pois, como ele mesmo dizia, pagar a minha conta de luz ou fazer meu mercado já era o presente. Nas sacolas tinha carrinhos para o meu filho e um anel para mim, um anel de ouro com pedras verdes. Eu fiquei deslumbrada e ele disse que me queria com aquele anel. Ou com ele, né? Me queria com ele, com o maledito, enfim. Que o nosso destino era ficar juntos, que nenhum outro homem ia me querer. E Ana, como eu tinha uma autoestima muito baixa, eu acabei concordando. Ao chegar em casa, eu chorei feito uma criança. Eu senti um desespero. Toda vez que eu saía com ele, eu me sentia mal. Eu chegava a chorar durante o ato sexual. Eu me sentia enojada. Longe dele, eu sentia um ódio dele e um ódio de mim por me submeter a ele. E apesar da joia ser bonita, eu não gostava de usar. Até que um dia eu deixei o anel no meu carro e esse anel desapareceu. Fiquei chateada, pois pelo menos eu podia vender, né, e tirar um dinheirinho em cima. Quando isso aconteceu, fazia um ano que estávamos juntos de volta. Depois disso, minha raiva por ele foi aumentando e toda vez que eu ia terminar, ele me chamava de louca, que era para eu pensar bem, que só ele ia me fazer feliz. Quando voltamos a ficar, ele disse que não ia ficar com nenhuma outra mulher, só comigo. Porém, um dia apareceu umas coisinhas na minha. Porém, algum dia apareceu umas coisinhas na minha região íntima. E ao ir ao médico, descobri estar com herpes genital. E eu fiquei furiosa com ele. E então fiz um esquema para pegá-lo no flagra.
Então significa que ele estava saindo com outras e ele seria uma DST que ele passou para ela por conta de sair com outras. Seria isso? Meu Deus! Enfim, a gente só ficava junto aos sábados e domingos. Então, numa quarta-feira, fui até a casa dele e o peguei chegando na casa de mãos dadas com uma moça. Eu saí pé da vida do carro, meti a mão na cara dele, ele revidou, foi o maior barraco. Antes de entrar no meu carro, olhei para ele uma última vez e disse adeus. Comecei a chorar de alívio. E como ele tinha me machucado, fui até uma delegacia fazer um BO contra ele, pois caso ele aparecesse na minha frente, eu ia processá-lo. Mas ele, né, não voltou a aparecer e nem me ligou mais. E Ana, como eu fiquei aliviada. O tempo passou e de vez em quando eu via um carro passando em frente de casa. E sabe quando você sente que é a tal pessoa? E Ana, eu mudei meu número de telefone e um dia, quando já fazia mais de um ano que eu não o via, ele me mandou mensagem me perguntando como eu estava. Fiquei em choque de saber que ele sabia o meu novo número de telefone, mas eu não quis perguntar para não dar mais pano para manga, sabe? Depois de um tempo, me mudei da casa que eu morava e fico muito aliviada de saber que o maledito não faz nem ideia de onde eu moro. Eu assim espero. Há uns 2 anos, comecei a frequentar um terreiro de umbanda e há um ano eu estava na gira quando meu celular tocou e era um número estranho. Eu atendi e na hora que eu ouvi o alô, eu gelei, Ana, porque era ele. Já fazia 5 anos que eu não o via. Como era possível? Eu desliguei o celular na hora e quando chegou minha vez de falar com a entidade, eu relatei que tinha uma pessoa do meu passado me atormentando. A entidade pediu para eu escrever o nome dele num papel e eu o fiz e colocou fogo em cima. Ana, o papel não queimou e a entidade disse: Nossa, esse te ama, hein? Não te esquece de jeito nenhum. Aí ele pediu para eu fazer uns banhos e um trabalho pedindo para ele me esquecer, sem desejar mal nenhum, apenas que ele me esquecesse. E eu fiz. No final do ano passado, no final do ano passado, eu fiz 34 anos e me dei um presente. Fui jogar búzios. Lá me foi revelado muitas coisas e uma dessas foi que tinham feito magia para mim, mas ela foi quebrada. Ana, eu nem disse nada para a moça e ela me revelou tudo. Ela me disse: Moça, tá lembrada da joia que você ganhou? Está lembrada que do nada o moço aparecia na sua casa de sexta-feira? E Ana, realmente, depois que voltei ao maledito, com o maledito, acho, ele sempre aparecia em casa de sexta-feira, dizendo que estava fazendo um trabalho por ali. Ele trabalhava com vendas, então eu nem desconfiava, né? Ana, me foi revelado que o anel era uma amarração, que ele ia todas as sextas num local que era numa outra cidade, próximo da minha, para firmar o trabalho. E que graças aos meus guias e uns outros espíritos aí, eu não caí. Agora eu entendo por que de eu sentir tanta raiva dele e não conseguir me afastar. Agora vem a parte da mãe do maledito, a Maria Catarina. Quando comecei a ficar com o maledito, eu estava com 24 anos e ele com 40. Ele nunca se casou e morava com a mãe dele, a Maria Catarina. Numa primeira vez que a vi, ela me tratou bem. Na segunda vez também, mas quando chegou a terceira vez, a mulher ficou furiosa. Ana, eu cheguei na casa dele e ao me ver, ela disse: Você de novo? E fechou a cara. E no final do jantar nem se despediu de mim e saiu dizendo para o filho dela que não queria nunca mais me ver. Eu fiquei horrorizada. Eu mal tinha falado oi para ela. Eu perguntei ao maledito por que dela ter me tratado assim e ele disse que era para eu não ligar, pois ela tinha muitos ciúmes dele. Aí, com o tempo, eu entendi o porquê dele nunca ter se casado, né? A velha não gostava de ninguém e
e ela tinha outras 2 filhas mais velhas, mas ela nem ligava para saber das filhas, ela só queria saber dele, do filho homem. Pois bem, quando faltavam uns 4 meses para eu e ele terminarmos, a velha morreu. Morreu na cama, dormindo, e fui eu que tive que ajudar a levar o corpo dela. Olha, foi maldade mesmo, mas ao ver o corpo dela lá, eu disse em pensamento: aí, não gostava de mim, mas agora sou eu quem vai ajudar a segurar a bucha, né? E assim, apesar de tudo, eu fiquei o tempo todo do lado do maledito, apoiei em tudo. Pois bem, após a morte dela, ele ficou sozinho na casa e apenas 2 vezes eu dormi lá. E nas 2 vezes foi horrível, pois eu sentia algo muito sinistro no ar. Cheguei a vomitar na casa. Eu passava muito mal. Ah, outro detalhe que nesses 4 meses que eu fiquei com o maledito após a morte dela, ele ficou estranho também. Bebia muito e não funcionava mais na cama, o que para mim era um alívio. A noite que ele me passou a doença, ele teve que tomar umas 4 daquelas Zulzinha, ai que perigo, para fazer alguma coisa. Bom, voltando ao jogo dos búzios, a vidente me disse que a mãe do maledito foi também quem me ajudou no final, pois ela era obcecada pelo filho e após sua morte ela ficava no quarto dele, ao lado da cama dele, observando. E que era por isso que eu não conseguia ficar lá, pois ela não queria que eu ficasse perto dele, que aliás ela não queria ninguém perto dele, e até me disse que tinha dó dele, pois ele jamais ia conseguir ficar com alguém, pois ninguém aguenta ficar do lado dele. Hoje eu agradeço muito aos meus guias e até a Maria Catarina por ter me livrado disso. Eu sei que o maledito pensa em mim, Ana, e hoje faz 6 anos que não o vejo, mas acredito que ele ainda me... Mas se acredita que ele ainda me manda mensagem? E sempre um oi, você tá bem? Mas caio fora. Eu sei que ele me quer mal. Ele quer que eu volte a ficar triste pra ele quer que eu volte a ficar triste para enxergá-lo como a luz no fim do túnel novamente. Bom, desculpe se o relato ficou grande, resumi bem as coisas. Um grande beijo para você e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Então, ele é aquele tipo de pessoa que acaba com o psicológico da mulher, diz que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, e que ele é a única saída que ela tem. E às vezes, de tanto falar, de tanto judiada do psicológico, da mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela realmente precisa dele, que é só com ele que ela vai ser feliz, mesmo ela não gostando dele. Então, não deixem esse abuso psicológico acontecer, hein? Deu sinal, já dá tchau. No fim, a mãe dele, que queria ele só pra ela, ajudou, né? Porque falou, eu também não quero ele, não. Pode fazer bom proveito. Fica com ele. Minha moça se fez presente. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana. Iniciei na Umbanda já faz uns 3 anos. Sou médium de incorporação e tenho comigo a pombagira 7 encruzilhadas e seu Exu Marabô. O relato é sobre minha moça, que se fez presente em um assalto. Bom, meu namorado, Bruno, e eu tínhamos e temos até hoje o costume de ir para um gramado do lado de um supermercado famoso aqui na minha cidade. Quando esse supermercado era aberto, as pessoas faziam caminhada, aula de zumba. Resumindo, era bem movimentado ali. Mas acontece que esse supermercado fechou de vez e ficou esquisito por lá. Já não tinha tanta gente caminhando, mas como de costume, nós íamos para lá lanchar. Nesse dia do assalto não foi diferente. Compramos os nossos lanches e sentamos no gramado. Conversa vai, conversa vem, aparece um homem vindo por trás de nós, já fazendo perguntas.
de onde éramos, o que a gente estava fazendo ali, se nós dois éramos envolvidos com coisas erradas. Ele ficou fazendo perguntas por um bom tempo. Eu comecei a me sentir estranha. Meu corpo ficou pesado, o cheiro de rosas mais presente e eu senti que eu ia incorporar. Depois disso eu não lembro de mais nada. Mas o Bruno contou o que aconteceu. Disse ele que eu gargalhei e que o sujeito perguntou por que eu estava rindo. E o Bruno disse que eu respondi: só vim lhe dar um recado. Você pode até levar os objetos da minha menina, mas quem vai prestar contas sou eu. Ela não é cão sem dono não, moço. Você vai se arrepender amargamente de ter mexido com meu melhor cavalo. Dei uma gargalhada, não, ela, né, deu uma gargalhada e foi embora. Ana, ele disse que eu fui voltando aos poucos, o cara não entendeu nada, mas levou os nossos celulares. Bruno mora perto da onde aconteceu, e esse cara que nos roubou tinha costume de roubar outras pessoas, já era bem conhecido por ali. Alguns dias depois, o Bruno me liga dizendo: amor, tu não sabe o que aconteceu. Eu já ia completar com a música do Charlie Brown. Amor, tu não sabe o que aconteceu. Pegaram o cara roubando de novo. Bateram nele e ele conseguiu correr. Mas quando ele foi passar a avenida principal, um carro atropelou ele. Fui ver e quando ele me viu, se lembrou de mim e disse: sua namorada tinha razão. Bruno perguntou sobre o que eu tinha razão, mas o homem não respondeu mais. O levaram para o hospital, mas ele acabou falecendo no caminho. Ana, eu não vou mentir que eu duvidava que havia alguém olhando por mim e me protegendo, mas depois disso tudo eu não duvido mais. Eu sou grata eternamente por Dona Sete me proteger sempre. E esse foi o meu relato, tenho muito carinho por você e uma grande admiração. Que Deus te proteja. Fico por aqui, beijos, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha, gente, vá mexer, olha lá, tá vendo? O Menino Jesus do Presépio. Vamos ver. Boa noite, Ana. Sou a fulana e estou enviando no e-mail do meu marido. Ana, acompanha o canal desde o sobrenatural.org. Hoje tem live com os relatos lá das antigas do sobrenatural.org. Eu adorava ler os relatos escritos na Minha História Assombrada. Bom, vamos ao relato. Ana, esses dias eu ouvi você contando sobre quando era criança e sua prima e você faziam... minha amiga. Era minha amiga e eu. Vocês faziam perguntas para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ela respondia acenando com a cabeça. É verdade. Eu fazia assim ou assim. A gente via. Bom, então, criei coragem e resolvi mandar o meu relatinho. Quando eu era pequena, não tinha bonecas e nem brinquedos, pois éramos bem humildes. Eu brincava com bonecas de pau. Cortava o pau em forma de Y e brincávamos que era um bebê com as pernas abertas. Encaixava as duas pernas do bebê na cintura, aqui, e brincávamos felizes. Quando era tempo de milho, as bonecas de espiga de milho eram nossas Barbies. E minha mãe também tinha boneca de milho. Era, né, mãe? Boneca de espiga de milho. Tinha cabelo de milho. Mas a minha avó tinha um pequeno presépio que ficava na sala. E nele havia o menino Jesus. Eu, mesmo com a minha mãe e a minha avó alertando que era pecado brincar com o santo, pegava o menino Jesus, enrolava em panos e brincava de dar voltinhas com ele. Em uma dessas brincadeiras, eu resolvi dar banho na imagem. Liguei o chuveiro na água bem quente, coloquei um balde embaixo e quando o balde encheu, eu joguei a imagem lá dentro. Ana, eu juro por Deus que nesse momento eu ouvi a imagem dar um grito. A imagem gritou, como se estivesse sentindo dor devido à água estar quente. Eu saí correndo e chorando e fui falar para minha mãe, que me deu uma bronca, né? Bem bom, já te disse que é pecado brincar com santo.
E ela pegou a imagem, enxugou e colocou novamente no presépio. Mas, Ana, a partir daquele dia, eu comecei a ter pesadelos com aquela imagem. No pesadelo, eu pegava o menino Jesus, o enrolava em um pano e de repente o pano ficava cheio de sangue e a minha roupa também. Eu sonhava que ele estava chorando debaixo da minha cama. Eu evitava passar pela sala onde estava a imagem, pois parecia que ele sorria de uma forma macabra para mim. Enfim, eu não dormia mais sozinha, somente com os meus pais e até voltei a fazer xixi na cama. Então a minha mãe pegou a imagem e guardou numa caixinha, colocou em cima do guarda-roupas da minha avó. Depois de retirar a imagem, eu me senti melhor. Ainda hoje ela tem a imagem e quando monto o presépio no Natal, lá está ele. Eu não sinto mais medo da imagem, pois ela só voltou a colocá-lo novamente no presépio depois de eu ter casado e me mudado. Mas eu evito de fixar os meus olhos nele. Como pode ver na foto, ele é bem antigo e está na família há muito tempo. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e abraço para você e os inscritos. Então, eu não sei se é para mostrar ou não, se pode ou não, mas aqui está, quer dizer, mostra ou não mostra a imagem? Não sei. Bom, ela não falou nada que é para mostrar, às vezes é uma coisa da família, né? Então, mas é um menino Jesus assim, sabe, com a perninha junta e com a mãozinha aberta aqui de presépio. Sim. Então, o que será isso, gente? O que será isso? Ela ouviu ele, aí, será que foi o medo? Será que a mãe já acabou colocando esse medo na mente dela? Será que foi algum espírito que se aproveitou desse medo que a mãe colocou nela e começou a atormentar? Porque ia ter alguma coisa na imagem? Não sei. Ali. É a inocência da criança, né? Acho que não tem nada demais nesse caso de brincar com o menino Jesus. Ai, coitadinha da criança. Queria brincar com uma boneca. Era o mais próximo de uma boneca ali que ela achou era o menino Jesus. E a criança inocente, gente, vai ali, pegou pra brincar, né? Ai, ai. Mas não sei o que pode ser isso. Escutar ele gritar e ter esses pesadelos, essas coisas assim, né? O cão do inferno. Saímos de uma coisa boa aí, né? De Maria, Nossa Senhora, vai pro cão do inferno agora. Mas vamos lá. Oi, Ana. Oi, assombrados. Este relato aconteceu comigo e com a minha prima alguns anos atrás. É uma moça que nos conta, acho. Vou me apresentar com o nome fictício de Fulana. O relato que conta aconteceu comigo quando eu ia visitar minha avó. Resolvi passar o dia na casa da minha avó, onde as casas são afastadas umas das outras, e logo atrás da casa da minha avó tem um enorme cercado, local onde aconteceram vários crimes e serve até de esconderijo para bandido. Pois bem, passei o dia inteiro na casa dela e quando anoiteceu, eu precisava ir para casa, né? Chamei minha prima para ir embora comigo. O caminho era uma estrada estreita, de terra. Logo a gente parou e ficou observando algo que nos chamou a atenção naquele cercado. Estava meio distante, mas o que parecia era algo branco, enorme, correndo desesperadamente. Subia e descia o morro numa velocidade que nenhum humano conseguiria correr. Depois a coisa sumiu e ainda ficamos lá olhando. Quando de repente algo surge na nossa direção. E era um cão negro. Os olhos eram vermelhos. Ele tinha tipo um sorriso macabro com enormes dentes. Ele rastejava muito rápido. Rastejava? E seus braços pareciam braços humanos. O medo foi tanto que fiquei sem reação. E quando ele estava se aproximando, não pensamos duas vezes. Corremos muito sem olhar para trás. E depois de correr muito, eu tive a coragem de olhar e ele havia sumido. Minha prima foi para a casa dela e eu para a minha.
Nessa noite eu não consegui dormir, só me vinha a imagem daquela coisa maligna na mente. Logo pensei que era o diabo e que se a gente não tivesse corrido, algo poderia ter acontecido. Depois do acontecido, passei um bom tempo sem visitar minha avó. Hoje passo pelo mesmo local e me recordo, porém sempre voltando cedo para casa, com medo de dar de cara com o cão do inferno novamente. E esse foi o meu relato. Um beijo para você, obrigada. Será que era mesmo um cão do inferno ou alguma coisa até protegendo por causa do horário, tá sozinha por ali, alguma coisa tipo espantando para falar, vai embora logo, corre mesmo, não fica dando bobeira por aqui não, porque o perigo aqui não sou eu, mas outro ser humano mal intencionado, né? Às vezes eu penso isso, que de repente alguma coisa tá ali pelo meio da estrada de madrugada, de noite, enfim, das ruas, para te fazer correr mesmo, porque algum perigo pode estar por ali, à espera, à espreita. E você, o que você acha? Comenta aí, deixa os seus comentários, escreve aí pra gente, sempre com respeito, por favor. O relato de hoje, eu dei o título de 3 histórias de arrepiar, tá? Porque a pessoa não colocou título. E ela conta algumas coisas que aconteceu com ela. Esse relato é de 2015. Eu garimpei ele aqui, assim, na verdade eu vi o relato de uma pessoa que aí acabei puxando e esse relato é de 2015, portanto, ela não trocou nomes, ela deu nome da rua, CEP, o nome do bairro, o nome da escola, o nome da pessoa, tudo aqui, mas eu vou omitir, é óbvio, mas não tem muito, ai, fulano, beltrano, ciclano, que vai dar confusão, tá? Então eu vou omitindo conforme eu for lendo. Vamos ver do que se trata essas 3 histórias aqui desta pessoa. Olá, gostaria de partilhar com vocês 3 relatos. Todos aconteceram comigo e 2 deles há testemunhas. A testemunha é minha prima, que era, dentre todas as primas, a mais próxima de mim. Quando eu era criança, os meus pais resolveram voltar a morar na casa dos meus avós paternos, pois tinham um sonho de construir uma casa grande e decidiram economizar. Venderam a casa que morávamos e começaram a construir a casa dos sonhos em um terreno doado por meu avô paterno. Eu tinha exatos 4 anos e 6 meses. Eu sei disso porque foi quando meu irmão nasceu. E eu sou de março de 83 e ele é de setembro de 87. Quando nos mudamos para a casa deles, dos meus avós, não, eu tinha essa idade, né? Eu tinha 4 anos e 6 meses quando nos mudamos para a casa dos meus avós. Quando meu irmão fez 1 mês de vida, os meus pais e eu nos mudamos para a casa dos meus avós paternos. Peraí. Sim, então, peraí, eu tinha exatos 4 anos e 6 meses quando nos mudamos para casa deles. Quando meu irmão fez 1 mês de vida, meus pais e eu nos mudamos para a casa dos meus avós paternos. Dormíamos todos no mesmo cômodo. Quando meu irmão completou 2 anos, a minha mãe começou a nos deixar com uma babá e uma empregada doméstica. As 2 dormiam no serviço. Certa noite, os meus pais resolveram sair com os amigos e nos deixaram aos cuidados dessas 2 moças. Esse relato aqui ela já contou em um outro lugar. Ela contou aqui. Ou não? Eu já contei, mas é que tem outros aqui. Vamos continuando. Quem não viu vai ver agora. Acho que é isso. Tá. Certa noite, os meus pais resolveram sair com os amigos e nos deixaram aos cuidados das 2 empregadas. Minha prima veio brincar comigo e acabou passando a noite. Meus avós tinham um sítio no interior e passavam mais tempo lá do que aqui na capital.
Enfim, estávamos eu e minha prima nos colchões no chão e o meu irmão na cama. Só tínhamos essa cama, que era de solteiro, e era onde o meu irmão dormia, pois ele era muito pequenininho ainda para dormir no chão. Somente o meu pai, minha mãe e eu dormíamos no chão. As empregadas dormiam num outro quarto que ficava próximo à sala de TV. Meu irmão dormia profundamente e eu e minha prima brincávamos de ler livros para nossas bonecas. Então alguém bateu na porta e eu disse: pode entrar, mas ninguém abriu a porta. Então eu disse mais alto, não muito alto para não acordar meu irmão: pode entrar, mas ninguém entrou. Daí levantei, fui até a porta, abri a porta, mas não tinha ninguém. Achei que fosse uma brincadeira da babá e voltei para o colchão. Depois de poucos minutos, bateram novamente na porta. É um relato que eu contei, não lembro se foi no ao vivo ou não, mas acho que se chama Batidas na Porta. Eu acho que foi até num tipo ao vivo também. Acho que foi daí que eu acabei, não sei, que eu acabei chegando nesses outros relatos. Enfim, que lá no outro ela conta mais detalhado esse relato. Mas continuando aqui. Bateram novamente na porta e minha prima, que agora era... peraí. Depois de poucos minutos, bateram novamente na porta e eu disse à minha prima que agora era a vez dela abrir. E novamente não tinha ninguém. Isso aconteceu por mais 2 vezes. Então, eu e ela bolamos um plano. Iríamos ficar coladas na porta e quando batessem, nós abriríamos imediatamente. E foi o que fizemos, para o nosso azar. A porta bateu e eu abri imediatamente. A porta ainda vibrava, o som saía da porta. Eu ainda segurava a maçaneta e ainda assim escutava alguém ou alguma coisa batendo na porta, mesmo não tendo absolutamente ninguém. Ela sentia a vibração. Mas não havia nada, estava tudo às escuras. Nenhum som de passos, apenas o som do ar-condicionado e o som das nossas respirações assustadas. Quando olhamos para o canto da sala, a cadeirinha de balanço de madeira estava se movendo. Eu ainda tive a inocência de olhar por trás dos sofás e da poltrona que ficavam na sala de estar. Acendi a luz antes, porque era criança, mas também não era burra, né? E não havia nada ali. Decidimos ir até o local onde ficava o quarto das empregadas, elas dormiam de porta aberta, e enquanto eu e a minha prima olhávamos para elas, o som de alguém batendo na porta voltou. Só que dessa vez eram batidas raivosas. Nunca ninguém soube explicar isso. Meus pais negam que tenham sido eles com alguma brincadeira. O meu pai morreu há cerca de 2 meses, isso em 2015, tá? Ele faleceu, enfim, ele faleceu em 2015, dia 15 de julho, e morreu jurando que não tinha sido ele. Até hoje eu tenho medo do escuro e de ficar sozinha e de olhar para trás. Hein? Eu escrevi para o Facebook antes e o editor, na época, pediu para eu dar mais detalhes. Eu coloquei tudo o que eu posso lembrar, mas se vocês quiserem, eu posso tirar uma foto da cadeirinha de balanço, porque ela é herança de família e está comigo. E do quarto onde as batidas ocorreram, pois a minha avó ainda está viva e mora no mesmo local. Minha bisavó, mãe da minha avó, morreu nesse mesmo quarto em que as empregadas dormiam. Eu não cheguei a conhecer a minha bisavó e não achei que fosse o espírito dela, pois nada ocorreu no quarto em que ela faleceu. Tá. Bom, o segundo relato aconteceu na nossa casa nova. Nós já não morávamos com os meus avós paternos, mas as casas ficam no mesmo terreno e existe uma porta que dá acesso à casa dos meus avós. E a minha prima estava comigo de novo, mas dessa vez já éramos adolescentes e ficávamos horas fofocando sobre a escola, sobre os meninos. Eram umas 4 horas da tarde e nós estávamos no quarto do meu irmão. A TV estava desligada, no meu quarto não tinha TV, só um aparelho de som. E nós fomos ao banheiro tomar um banho. Eu entrei no box para tomar banho enquanto minha prima escovava os dentes.
Enquanto eu ensaboava o rosto, minha prima deu um grito e correu do banheiro. Eu terminei de tirar o sabão da cara e ouvi ela gritar: "Sai daí, fulana!" Eu juro que eu pensei que ela tinha visto uma barata. E eu tenho pavor de baratas. Mas infelizmente era algo pior. Na lateral da porta do banheiro havia uma menininha de cabelos pretos presos em duas tranças, vestido do estilo marinheiro, nas cores azul marinho, branco e vermelho. As duas mãos para trás, como se escondesse algo. Mas o pior eram os olhos dessa garotinha. Definitivamente não eram humanos. Eram super olhos. Olhos de desenho japonês, de mangá, sabe? Tipo, enormes e desproporcionais ao rosto. Daí a desgraçada sorriu para mim ainda. Eu fechei o vidro do box e gritei a plenos pulmões. Fechei os olhos e só abri quando já tinha gente dentro do banheiro comigo. A minha secretária, que está conosco até hoje. Ela está conosco há 17 anos, mas não era ela que estava no primeiro relato. A minha prima nunca mais pôs os pés na minha casa. Gente, tinha uma menininha assim lá com esses olhos. Bom, essas casas dos relatos acima ficam na rua tal. A casa da minha avó é a de número tal. Gente, ela fala tudo aqui. E a minha casa é de número tal. O CEP é esse, o bairro é esse, dá tudo aqui. Quero ressaltar que ninguém morava em nossas casas antes de nós. Meus avós compraram esse terreno e construíram a casa deles, doaram uma parte do terreno para o meu pai e meus pais construíram essa casa em que estou. Aqui não era cemitério de animais, nem cemitério indígena, nada do tipo. E do dia do fantasma da garota, lá, a minha prima e eu, e naquele dia, minha prima e eu havíamos assistido um filme estranho que alegava ser biográfico de uma mulher que era abusada por uma entidade. Ah, da Carla Moura. Acho que é. Chama. Esqueci agora o nome. A Entidade. Não é? A Entidade? O filme? Enfim, talvez o filme tenha nos feito sentir medo, né? O estranho foi que nós alucinamos com a mesma visão. Nós não estávamos entorpecidas, não usamos drogas, nem bebidas, nem café. Somos católicas praticantes e isso foi muito confuso e assustador para nós. Não sei se tem a ver com o filme, mas foi estranho, né? As duas ainda vê a mesma coisa, sem uma comunicar com a outra, porque se uma fala, olha, eu estou vendo ali uma menina assim, assim, assado, mas não, ela gritou, falou, sai daqui e foi embora. E aí as duas depois devem ter confirmado que viram a mesma coisa. Continuando, o terceiro relato, eu já estava no segundo ano do ensino médio, tinha cerca de 15 para 16 anos e estudava no colégio tal. Eu estava no mezanino da minha casa fazendo um trabalho escolar para ser entregue no dia seguinte. Já era bem tarde. Foi então que senti algo gelado na minha nuca. Um arrepio bizarro. Olhei para trás e vi 3 seres subindo as escadas. Eles eram muito brancos, leitosos, tinham cabelos loiros, quase brancos e muito ralos, e usavam roupas brancas também. Eram 2 mulheres e um homem. Todos tinham feições femininas e delicadas, inclusive o homem. Eles eram todos magros, mas não raquítico, era magro tipo modelo. O ser menor tinha olhos estranhos, não tinha os olhos azuis dos outros 2, que julguei como sendo seus pais. A menina tinha olhos castanhos escuros e a íris era maior que a íris dos adultos. A criança sorriu para mim e me entregou uma... Ah, eu já contei esse também, gente. Ela riu, acho que ela dividiu esses 3 relatos depois. Mas enfim, aqui está. A menina sorriu para mim e me entregou uma flor de cor de água e me disse que estava ansiosa para me ver. Eu fiquei dura feito uma estátua enquanto a cena se desenrolava ao meu redor. O cara alto ainda me disse o seguinte:
Não se preocupe com aqueles que estão do lado de fora. Eles não estão atrás de você e sim de nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, eles não poderão entrar. Meu Deus do céu, estava agora com medo deles e também da ausência deles. Daí eles se despediram de mim com abraços e se foram, descendo as escadas. Eu tive que usar o meu celular para ligar para minha mãe e ir até o mezanino me buscar, porque eu estava histérica e me tremia toda. Essa foi a última vez que tive experiências escrotas. E sim, fui ao psiquiatra e o cara me disse que era estresse. Depois desse dia, eu só tive experiências leves e duvidosas. Digo duvidosas porque acho que tudo agora é estresse, né? Tipo, senti gente sentando na minha cama e acariciando meus cabelos. É estresse. Vi luzes no céu que eram estranhas. E o meu pai, que foi piloto privado a vida inteira, inclusive, ele começou aos 16 anos e ficou no primeiro emprego até morrer. Olha. Ok. Eu tenho muitas histórias sobre OVNIs que foram relatados por meu pai. Tenho muito material do meu tio também, que era instrutor de voo da minha cidade, e histórias espirituais horrendas vividas por minha avó materna. E por minha mãe também. Minha prima é formada em direito, mas não atua. Ela. Tá. Todas as pessoas que eu descrevi aqui são reais, consideradas sãs, e todos os fatos que eu descrevi são reais também. Me chamo tal, tal, tal. Meu marido é ateu e sempre busca explicações científicas para tais fatos. Ok. Bom, então, pessoal, no fim, eu acho que eu já contei 2 relatos dela aqui. Eu só não contei, eu não sabia da menina no banheiro com olhos exagerados aí, mas ela estava com uma roupinha de marinheiro na casa. Muito interessantes, e esses relatos são de 2015. Na verdade, acho que ela voltou a escrever para o canal, separando esses relatos, né? Por isso que eu já havia pego ali os relatos e não me dei conta, só vi que tinha esses, eu falei, então vou contar. Mas foram histórias bem interessantes, estão agrupadas agora aqui num relato só. E digam aí o que vocês acham, deixem nos comentários as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se alguém já vivenciou alguma coisa parecida com esses aqui, também pode enviar o relato para nós, deixem nos comentários. Que é este daqui. Meu garra duende se manifestou para mim em sonho ou por sonho. Olá, Ana Paula, tudo bem? Tudo jóia? Primeiramente, amo seu canal e seus duendes são muito fofos. Muito obrigada. Olha Christian Grey sobrevoando aqui, eu já falei, segunda-feira não dá, Christian. É um helicóptero andando aqui em cima, não dá. Fala, tô trabalhando, deixa, esquece um pouco. Continuando. Meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano se quiser, com certeza. Eu tenho um garra duende também. O nome dele é... Não, o nome dele não precisa trocar. O nome dele é Salt. E ele é um amorzinho. Esse relato não vai ser longo. Eu vou contar sobre 2 manifestações do Salt para vocês. Eu tenho ele comigo desde setembro de 2022. E realmente, depois que ele entrou na minha casa, eu senti que as energias se movimentaram bastante na minha vida. Muita coisa passou a dar certo. Ele não é de se manifestar muito, mas assim que ele chegou, no segundo dia ele já se mexeu dentro da garrafa. Coloquei ele no altarzinho dele e quando acordei de manhã, ele estava levemente virado, um pouco para a esquerda, na direção da minha cama. Já fiquei muito feliz, porque li alguns relatos de que, dependendo da energia do lugar, alguns demoram muito a se manifestar ou nem se manifestam. E o meu, no segundo dia, se mexeu. Eu não sei se eu ia ficar feliz, eu ia ficar tipo... Realmente tinha um ser de luz comigo. Fiz um altar suspenso para ele, onde coloco alguns livros, plantas e o incensário no mesmo espaço.
Junto dele também fica um pratinho com o copo de água dele, a maçã, e de mês em mês eu troco a guloseima. E aí, um belo dia, ainda com pouco tempo que ele chegou, mais ou menos 2 meses, ele se manifestou de novo, sendo dessa vez por sonho. Eu troquei o doce dele, coloquei aquele fine de banana e deu formiga. Primeira vez que um doce dele havia dado formiga, pois nenhum que eu tinha colocado antes atraiu nenhum inseto. Pois bem, tirei o doce e joguei fora. Lembro bem disso porque foi numa sexta-feira. Quando eu cheguei do trabalho, troquei o doce dele e coloquei o fine. No sábado de manhã estava cheio de formiga. Joguei fora e no sábado à noite sonhei com ele me pedindo pingo de leite. Acredite, ele se manifestou no sonho pedindo outro doce para mim. Eu falei, fine eu não gosto. Não gosto de fine de banana. Me dá, eu quero... O que é pingo de leite? Enfim. Ele se manifestou pedindo outro doce para mim. No outro sonho, ele não falava nem nada, mas eu sabia que ele estava sonhando. Eu sabia que eu estava sonhando, apesar de parecer algo muito real. Era como se eu tivesse em plena consciência de tudo. No sonho, ele aparecia com a calça marrom, da cor do pingo de leite. E de algum... O que é pingo de leite, gente? Eu vou procurar na internet, que agora eu fiquei com curiosidade. Para não falar com vontade, já nem sei o que é. É que tem a palavra leite. E de alguma forma eu entendia que aquilo era uma referência ao doce que ele queria. E de dentro da garrafa ele se mexia para frente e para trás como se fosse o sinal de afirmação que nós fazemos com a cabeça. Quando acordei, eu entendi que aquele sonho tinha sido uma mensagem de que ele queria o doce. E um detalhe, eu tinha substituído justamente o pingo de leite pelo fine. Na segunda, quando eu cheguei do trabalho, coloquei outro pingo de leite para ele e não deu formiga. Assim como nenhum outro doce que eu coloquei depois. O problema dele foi com o fine de banana mesmo. Ele não gostava, não estava afim, não. E aquele dia também entendi que o meu doente tinha um doce preferido. Sucesso sempre para você e muita luz para você e sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Alguém aí já descobriu essas peculiaridades dos seus duendes, dos seus gnomos? Tipo, o meu gosta muito desse, quando eu ponho esse acontece tal coisa. Algo assim, eles já chegaram, como esse aqui, pedir alguma... Os meus, não, coitado, acho que os meus preciso dar uma atenção maior. Ai, tem uma bala que tá lá há um século, coitado. Acho que nem formiga, já saiu doce da bala já. Ai, desculpa, doente, eu vou dar um jeitinho no seu cantinho. Eu vou trocar seu doce. Vou colocar um Lindt pra você também. Não, tô brincando, não sei. É que não vou prometer nada, né? Depois vai que fica cobrando ainda. Aí vou deixar o duende mal acostumado com esse doce caro? Não. O duro você cata um doente e fala, não, eu quero um Lindt, né? Lindt. Falei, gnomo, olha lá, hein? Tá fácil as coisas assim, não. Pode comer essa bala aí mesmo. Deixa eu ver. O que eu posso ler aqui? Puxão na roupa. Puxão na roupa. Olá, assombrado, me chamo fulana, moro em Piracicaba. Tenho 19 anos, me interesso muito pelos assuntos que são tratados no canal Assombrado e gostaria de compartilhar um acontecimento dentre vários outros que já aconteceram comigo somente este ano. Não lembro o dia exato, foi esse ano. Só me lembro de estar trabalhando com as minhas colegas e conversa vai, conversa vem. Fui fazer um café que estava no pedido. E aí eu me virei e quando eu estava fazendo, senti alguém que puxou minha blusa e eu me assustei. Olhei para trás, para os lados, para ver se alguém estava brincando comigo ou tentando chamar a atenção, mas não tinha ninguém. E essa foi a primeira vez que isso ocorreu. Teve uma outra vez em seguida que isso ocorreu. Estava em um corredor verificando os produtos e de novo isso aconteceu. E disso eu tinha me esquecido, mas aí uma amiga veio me dizer que já tinha visto coisas no estoque, como sombras e etc. E eu me lembrei deste
E eu me lembrei deste que havia me acontecido e eu resolvi contar para minha mãe, que é meio espírita. Mas de cara ela disse que foi coisa da minha cabeça, que eu tinha inventado tudo isso. Mas depois ela me aconselhou a, quando isso ocorrer, orar, porque ela sabe o quanto eu fiquei assustada e com medo. Trabalho no mesmo lugar faz 7 meses e desde que eu orei para que Deus afastasse de mim, nunca mais aconteceu isso. Exceto que às vezes sinto uma energia pesada, mas relevo. Agradeço assombrados por tirarem um tempo para ler o meu relato, que não é grande coisa, mas que a mim foi. Obrigada, assombrados. Peço um salve a Piracicaba. Salve aí para Piracicaba. Vira e mexe, a gente sempre passa por Piracicaba. Isso me lembrou um relato recente que aconteceu com o Matheus. Não sei se ele já contou aqui para vocês, mas eu vou dar spoiler. Porque quando estávamos na Kilmain Jail, eu não sei falar aquela Kilmain Jail, sei lá. Na prisão lá, naquela antiga prisão lá na Irlanda, lá em Dublin, nós fomos a pé até ela, inclusive, foi legal, foi gostoso. Quando a gente tava lá, tem um pátio lá no meio, aberto, claro e tal, e ele tem uma acústica muito boa. E ele é assim porque se os policiais, os guardas estivessem ali, eles poderiam ver todas as celas em volta, assim, né? Então, onde se olhava, você via as celas. Como tem uma acústica muito boa, muitas pessoas já fizeram shows lá dentro. Algumas bandas. Agora eu não lembro. Teve uma galera que gravou um clipe lá. Não sei se ela falou se foi o U2 também ou alguma outra banda que ela falou. Não lembro se é o U2 ou uma outra banda que fez um show, não um show, gravou alguma coisa lá dentro, porque a acústica é muito boa. Bandas, clássicos, sei lá. Enfim, sei que na época era proibido falar lá. Eles não queriam ouvir um pio. Então os detentos saíam lá para tomar um sol, mas bico calado, não podia dar um pio lá dentro. E se desse, falasse baixo, pelo menos era possível ouvir, porque é uma acústica muito boa. E aí o Matheus me vira lá e fica: Fala, assombrado! Fala, assombrado! Falando alto. Ela fala: Para! Além de ficar dando eco aí no meio de todo mundo, os fantasmas vão ficar bravos. Enfim, antes mesmo dele fazer isso, a mulher tava lá explicando no meio do pátio lá, e o Matheus tá de mochila e eu pelos lugares assim, filmando. Quando o Matheus sentiu alguém puxar a mochila dele e não havia ninguém atrás dele. Bom, depois a gente conta com mais detalhes, maiores detalhes, mas ele sentiu alguém puxar a mochila. Vamos ver. O Homem da Capa Preta. Tá cheio de história de homem de capa preta, hein? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulana. Bom, já vai fazer algumas semanas que eu te enviei o primeiro relato, que no caso não aconteceu comigo, e sim com uma conhecida. Então, hoje resolvi contar algo que aconteceu comigo. Na época, eu tinha 10 anos de idade. Teve um dia que a minha mãe me levou para passar algumas semanas na casa do meu pai. Embora eu gostasse muito dele e das minhas primas, eu não me sentia muito confortável naquele lugar. Eles moravam perto de um morro que me dava muito medo toda vez que eu passava por lá. Eu já estava pronta para dormir nesse dia, quando um dos meus primos entrou no quarto que eu estava e começou a me contar sobre o Homem da Capa Preta. Eu pedi várias vezes para ele parar, mas não adiantou. Ele me disse que esse tal homem andava por aqueles morros, que seu espírito vagava e procurava uma alma para levar junto com ele para o inferno, e que quando ele morreu, enterraram o seu corpo embaixo daquela casa, e que se eu acordasse ouvindo correntes, era ele que havia me encontrado. Ana, você não tem ideia do medo que eu senti e sinto até hoje quando lembro dessa história. Depois de um tempo eu dormi, e por incrível que pareça, acordei escutando barulho de correntes cada vez mais próximas do quarto.
Naquela hora eu gelei, eu fiquei encolhida num canto da parede, chamei o meu pai por várias vezes, mas ele não respondia. Teve um momento em que a luz do quarto apagou e eu te juro, Ana, eu tenho certeza que eu vi uma sombra negra encostada na porta do quarto. Aquilo era mais escuro que a própria escuridão. Aquela coisa sorria para mim. Para falar a verdade, eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu só me lembro de ter acordado no sofá, na sala, com todos me encarando e me perguntando: por que você estava embaixo da cama? Eu contei, mas não adiantou muita coisa. Talvez eu tenha desmaiado, mas sinceramente não sei por que eu estava daquele jeito como eles me disseram que eu estava. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado e que Deus te abençoe sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Será que você não ficou impressionada por aquilo? E aí a gente fica pensando nisso, né? Ou realmente alguma coisa se aproveitou da história para te assustar? Porque é muita coincidência contar aquilo e em seguida escutar e ver essas coisas, né? E se nem se sabe se isso é real ou não, né? Depois você não conversou para saber da onde que veio essa história, se era inventada. Será que acabou criando tudo isso? Não que foi imaginação, mas acabou realmente materializando essa história? E aí isso realmente aconteceu? Porém, após pensar muito nisso, ficar com muito medo e materializar isso, conforme foi contado, um homem, a corrente e tudo mais? Não sei. A maledite do trabalho da minha mãe. Quem aí já trabalhou com uma maledite? Quem aí já estudou com uma maledite? Me diga, levante a mão. Olá, Ana e assombrados. Esse é o meu relato, a maledite do trabalho da minha mãe. Os nomes estão trocados. O meu pai e a minha mãe sempre trabalharam na mesma empresa, apenas em lojas diferentes. Os dois eram gerentes de suas lojas. Certo dia, uma colega de trabalho da minha mãe pediu demissão. Minha mãe falou com o patrão e deram para ela o mês do aviso, o último mês dela na empresa. Ana, faltando só algum tempo, ela simplesmente mudou de ideia e pediu para ficar. Minha mãe respondeu que agora era tarde demais e que faltava pouco para ela ser mandada embora de vez. Faltando apenas alguns dias para ela ser mandada embora, a loja que a minha mãe trabalhava fechou e todos os funcionários foram transferidos para outra loja. E aí é que tudo começou. Ana, todos, literalmente todos os funcionários decidiram sair da empresa, inclusive a minha mãe. E Ana, todos iriam sair no mesmo dia que a maledite. Meu pai começou a ter fortes dores no joelho e eu havia tido pesadelos horríveis. Até o personal trainer da minha mãe foi afetado com um inchaço no pé e nada melhorava. Ana, tudo só piorava e não sabíamos o que fazer. Porém, a melhor amiga da minha mãe, a Júlia, é mãe de santo. E quando a maledite passou pela Júlia na rua, ela simplesmente sentiu tudo. Contou tudo para minha mãe o que havia ocorrido e que ela poderia ficar tranquila, que ia ser desfeito. Mas, Ana, eu fiquei triste porque aparentemente nada aconteceu comigo e eu me sentia culpada. Foi como mágica. O joelho do meu pai melhorou, as pessoas da loja decidiram não mais sair e eu finalmente entendi que eu fui afetada psicologicamente. Eu tinha muitos pesadelos, Ana. Eu não podia cochilar de tarde que eu tinha pesadelos. E acho que eu ficar triste e me sentir culpada também fazia parte do trabalho. E eu dou graças a Deus por não ter sofrido nada físico. Hoje em dia, não sei onde a maledite está. Não desejo nenhum tipo de mal para ela. Eu e minha família estamos bem, graças a Deus. Beijo, Ana. Obrigada por ouvir o meu relato. Um beijo para você. Então, a maledite quis sair, depois não quis mais. Aí, a hora que sua mãe falou, agora, né, filha, decida, e agora é tarde. Aí, talvez ela tenha ficado
com raiva da tua mãe por não ter colocado ela de volta, tipo, no emprego, sei lá, e aí ela fez trabalho pra, tipo, todo mundo se sair do emprego, se ferrar, sei lá. Maledite. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.